Desenhou bem, né? Senhor presidente, demais integrantes dessa comissão, quero, em primeiro lugar, dizer aqui, doutor Gilberto, que a sua participação aqui foi uma das participações mais brilhantes desde o início dessa comissão. O senhor demonstrou aqui um profundo conhecimento da matéria, com muita tranquilidade, clareza e firmeza, desmontou praticamente todas as mentiras, todas as fake news, que normalmente são repetidas, que algumas delas foram repetidas aqui hoje. O senhor deu aqui hoje uma verdadeira aula. Por isso esse constrangimento por parte de parlamentares da oposição, por isso essa postura um pouco descontrolada, agressiva, porque é fruto, né, de estarem quase que desnorteados. Por quê? Porque o senhor foi demonstrando, passo a passo, que boa parte do que eles dizem é mentira. E quando a verdade é restabelecida, como ela foi aqui hoje, isso é muito importante para a sociedade, é muito importante para o parlamento. Quando o relator perguntou para o senhor, e o senhor respondeu que a partir de 2019, o senhor percebeu uma mudança de atitude, eu concordo plenamente. Porque até 2019, quando a doutora Marcelisa fez aquela ação que garantiu que aquelas 4 entidades perdessem o ACT e foi afastada do cargo por isso, e depois tiraram da DIRBEM para poder devolver para aquelas entidades, entre elas algumas que estão aí no centro da corrupção. A partir dali, muita coisa começou a acontecer. Zé Carlos Oliveira, o time do Zé Carlos Oliveira. E quero chamar a atenção aqui, doutor Gilberto, do famoso decreto 10.537, de 2020, logo em seguida, assinado por quem? Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Por que esse decreto é importante? Porque aqui, além de estenderem para poder roubar também das pensionistas, eles fizeram a grande mudança. Até então, só entidades que eram exclusivas de aposentados e aposentadas poderiam ter ACT. E aqui, eles disseram o quê? Que qualquer entidade que trabalhasse com aposentados. E a partir desse decreto criminoso, entidades que trabalhavam com seguro de carros, entidades das mais variadas, começaram a receber um ACT atrás do outro. Foi aí que surgiram os Golden Boys. Entidades presididas por jovens de 30 e 30 e poucos anos que nunca trabalharam e que do dia para a noite enriqueceram, roubando dos aposentados e das aposentadas. E quando isso aconteceu? 2019, 2020, 2021. Infelizmente, servidores do INSS estavam envolvidos nesse esquema criminoso, já foram identificados, foram afastados. Infelizmente, esse esquema criminoso continuou. Mas quando que ele foi desbaratado? Foi desbaratado quando a CGU, a Polícia Federal, teve independência para poder agir, desbaratou a quadrilha e fez com que hoje, e o senhor agora mais uma vez repetiu, 2,8 bilhões roubados já foram bloqueados. E agiu com sensatez e humanidade quando disse: enquanto se investiga e pega os ladrões, vamos garantir que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e para as aposentadas. Parlamentares que vieram aqui, num tom de surpresa, e perguntaram para o senhor: mas crianças também eram descontados e descontadas? Presidente, às vésperas da eleição, governo Bolsonaro, mudaram a regra e permitiram o consignado do BPC, permitiram o desconto do auxílio emergencial, presidente, às vésperas da eleição. Então, se, infelizmente, crianças foram roubadas também, crianças, inclusive, que recebem BPC, crianças foram roubadas porque eles abriram a porta às vésperas da eleição para dar consignado. E, curiosamente, vamos lembrar que foram poucas entidades
poucas entidades autorizadas a fazer o BPC e fazer com que crianças fossem roubadas com consignado ou auxílio emergencial, poucas, entre elas a Caixa Federal, que teve 93% de inadimplência, e o Banco do Zema, e o Banco da Família do Zema. Então, o esquema da corrupção envolvendo tudo isso, senhor presidente, está absolutamente demonstrado aqui de forma categórica. E o doutor Gilberto foi brilhante, porque ele mostrou passo a passo o que aconteceu e mostrou também as medidas acertadas, adotadas pelo governo do presidente Lula. Está tudo resolvido? É claro que não está tudo resolvido. E quero aqui, doutor Gilberto, dizer que eu quero me somar a todo o esforço que está sendo feito. Em primeiro lugar, o INSS chegou a ter quase 80 mil servidores, hoje tem menos de 20 mil. As agências estão sucateadas, os equipamentos são velhos. Nós temos que modernizar os softwares. Nós precisamos dar condição para que essa instituição possa estar à altura da tarefa que ela sempre teve. E aí, doutor Gilberto, eu quero, até mesmo por uma questão de lealdade, dizer ao senhor que eu acho que nós deveríamos fazer alguns esforços para reduzir a fila, para melhorar o atendimento. E aqui eu quero entrar numa questão, até porque eu falei publicamente sobre ela. Desde essa portaria que disse que a liberação dos consignados seria feita só através do sistema e não mais das agências, nós criamos uma situação que é a seguinte: as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis, são as que têm mais dificuldade de mexer na tecnologia. E aí elas não conseguem fazer a biometria e não conseguem liberar. Mas a agência não faz mais o serviço, porque o serviço de liberação só pode ser feito pelo sistema. Nós queremos uma situação quase que kafkiana. Ele não consegue acessar, ele vai na agência. Ele vai na agência, a agência não permite. Nós temos que achar uma solução para isso. E quando eu defendi que nós temos que fazer um esforço para reduzir o home office, não foi de forma alguma com o objetivo de faltar o respeito com os servidores, porque eu acho que é importante que a gente tenha mais servidores nas agências para garantir um atendimento humanizado exatamente para este cidadão, para esta cidadã que não sabe, que não conhece a tecnologia, que não consegue acessar às vezes um direito. E ela precisa chegar na agência para que esse direito que ela tem possa ser exercido de forma plena. O senhor deu uma aula aqui hoje. Eu tenho certeza que o INSS vai sair fortalecido daqui hoje, para que a gente possa brigar por concurso público, por mais investimentos, por mais tecnologia, por mais equipamentos, por mais condições para as agências, porque a razão de existência do INSS é atender os segurados. E isso fez a vida inteira. E nós temos que trabalhar para que possa fazer mais e cada vez melhor. Então eu gostaria de perguntar ao senhor se estas medidas, elas acabaram não dificultando a vida exatamente das pessoas que mais precisam. E se nós não poderíamos fazer um esforço para aumentar a presença de servidores nas agências para garantir uma atenção humanizada. Infelizmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 dias, nós estamos de novo com um grande problema. Hoje, as pessoas foram mandadas de volta para casa, nas agências, ontem também. Isso acaba tendo toda uma repercussão e não é razoável que a gente não possa encontrar uma solução que dê para o segurado a dignidade que ele merece no momento do atendimento. Perfeito. Bom, deputado, obrigado pelas palavras. É importante a gente receber crítica. Eu costumo falar que desde que eu fui ouvidor-geral da União, eu valorizo muito mais a reclamação do que e a crítica do que o aplauso e o elogio, porque a gente só evolui com as críticas construtivas. Senão a gente acha que está tudo muito bem e a gente precisa melhorar. O que ocorre? O INSS, infelizmente, de um tempo para cá,
ele mudou suavemente. Ele imaginou que ele poderia ser um serviço como o da Receita Federal, que ele poderia ser feito todo de forma eletrônica, fechando agências, fechando o canal de atendimento direto, humanizado, possibilitando que ele acessasse pelo Meu INSS, pelo 135, fazer atendimento só via agendamento e abriu mão do atendimento humanizado, do atendimento humano. Logo quando cheguei, fiz várias e várias visitas, e eu visito o Brasil inteiro, e não com viés político, como tentaram falar, porque falaram, ele está viajando para o Brasil todo, inclusive nos finais de semana, porque ele quer ser político. Eu falei, só se eu fosse para presidente da República, porque eu acho que o único cargo que precisa visitar todos os estados da federação que tem voto seria para presidente da República, senão eu me concentraria em um só. A ideia é conhecer as agências, as dificuldades das nossas agências. E as nossas agências foram, na verdade, muito sucateadas durante o tempo. Elas foram fechadas e trocado o atendimento humano pelo tratamento digital, onde o nosso aposentado e pensionista ele não tem familiaridade. Nós abandonamos o servidor do INSS, esse contato direto, para passar para intermediadores, para poder fazer o tratamento desse benefício, o que é ruim. Desde que chegamos, estamos tentando a volta do atendimento presencial. Hoje, a gente tem uma relação de teletrabalho, 53% dos nossos servidores é trabalho exclusivamente presencial. Eu sei que muitos que querem ainda piorar a situação do INSS falam que 70% está em casa. 53% dos nossos 18 mil servidores, eles atendem exclusivamente presencial. 40% remoto e 6,5% semipresencial. Ele fica nos dois ambientes. Por solicitação, e aí que a gente verifica a beleza que é o servidor do INSS, por solicitação dos sindicatos, dos servidores do INSS, eles entenderam que o modelo imposto a eles de PGD dificultava ainda mais esse contato humanizado. E semana passada soltamos uma portaria tirando o PGD como exclusividade para poder fazer o atendimento da jornada de trabalho, colocando para que os servidores pudessem, junto com a sua chefia, voltar ao trabalho e o controle exclusivamente presencial. Estranhamente, alguns jornais viram que a gente estava reforçando o teleatendimento, o teletrabalho, e foi exatamente em sentido contrário. A gente tirou o PGD de obrigatório para colocá-lo como facultativo, possibilitando que os nossos servidores retornem às agências. Agências, muitas dessas, que foram fechadas, que foram colocadas numa situação deprimente. Só para que o senhor entenda, para que todos... Só esse ano compramos 6 mil computadores para o INSS, porque a maioria dos computadores que os nossos servidores trabalhavam ainda tinham Windows 7, que além de não rodar os sistemas, ele colocava uma vulnerabilidade enorme para ataque hacker, para buscar informações. Nós estamos reforçando o parque tecnológico, nós estamos reforçando a questão do atendimento. O atendimento a gente colocou agora como uma meta, e está aqui o Basso como o nosso representante, ex-gerente de Porto Alegre, que veio esse ano para reforçar a nossa equipe, a obrigatoriedade de abrir agências de autoatendimento com auxílio dos nossos servidores. Se a gente fala para ele usar o Meu INSS, eu tenho que ter alguém do INSS ensinando, e não um intermediário a ser feito.